Saudações, aluno querido. É com muita satisfação e com muito prazer que eu tenho conhecimento de que esse bate-papo nosso é muito importante e interessante para que você faça o seu mapa com propriedade e conseguindo atrelar todo o conhecimento técnico com essa questão imersiva no dia a dia do mercado imobiliário. Eu preparei um mapa muito legal para vocês, que fala do plano diretor misturado com acessibilidade. São assuntos importantíssimos para o desenvolvimento da nossa carreira. Então eu vou explicar rapidamente e vou direcionar para vocês numa sugestão de resposta, ok? Então vamos lá. Estimado acadêmico, o objetivo principal da atividade mapa é lhe proporcionar a experiência de imersão no universo das incorporações imobiliárias e loteamentos, de forma que possa compreender a prática dos assuntos estudados como instrumento para o exercício pleno da profissão que você escolheu. Para o desenvolvimento apropriado das duas operações imobiliárias de incorporações e loteamentos, é preciso conhecer e seguir as determinações legais estabelecidas pelas leis municipais e também pelo plano diretor. Uma cidade próspera é uma cidade que proporciona qualidade de vida aos seus munícipes, que possibilite um trabalho digno, segurança pública, educação, assistência à saúde, lazer, desenvolvimento econômico, empregabilidade, dentre outros. Para isso, é preciso que o Poder Executivo tenha um planejamento adequado para seguir. Imagine o que seria de qualquer atividade que envolva pessoas e interesses se não tivesse normas, planejamento e fiscalização? Dentre outros, a falta de planejamento dificulta o desenvolvimento de uma cidade e a torna menos atrativa para se morar e, obviamente, por questão de investimento, ou seja, não tem o giro econômico, né? O profissional do mercado imobiliário que conhece o plano diretor do seu município, a lei de uso e ocupação do solo e domina as operações imobiliárias conhecendo o seu papel, torna-se elemento fundamental e cumpridor de sua responsabilidade social. Além, é óbvio, né, de prospectar uma carreira com futuro brilhante. Bacana, né? Enfim, eu trouxe um texto que, olha só o título: Justiça paralisa revisão do Plano Diretor de São Paulo por falta de acessibilidade para pessoas com deficiência em plataforma da Prefeitura. E tem o texto ali e vocês vão perceber que o plano diretor, como diz respeito ao futuro, né, ao que se espera para o futuro de uma cidade, é preciso que tenha a participação de todos os munícipes, porque as audiências são abertas. Todavia, nós passamos por uma pandemia, então eu vou ler só o finalzinho desse texto que vocês já vão entender do que trata, tá? Revisão do Plano Diretor de São Paulo. O atual Plano Diretor Estratégico de São Paulo foi aprovado pela Câmara Municipal em 2014, na gestão do então prefeito Fernando Haddad, e está previsto para vigorar até 2029. O plano prevê mecanismos para o planejamento e desenvolvimento da cidade. A lei que estabeleceu o Plano Diretor Estratégico previa a revisão intermediária do plano até o final de 2021. Porém, por causa da pandemia, ela foi adiada para julho de 2022 pela Prefeitura de São Paulo, após recomendação do Ministério Público Paulista. Agora, a revisão precisa ser encaminhada à Câmara Municipal em forma de projeto de lei até 31 de julho. Conforme lei municipal aprovada pelos próprios vereadores em dezembro de 2021. O objetivo da revisão é fazer aperfeiçoamentos e ajustes à lei da realidade atual. O nosso livro didático e tudo aquilo que vocês já aprenderam nas aulas, né, vão te auxiliar muito. Então eu trago aí um exemplo, né, um case fictício, para que a gente possa fazer as respostas, né? Então vamos lá. Mediante o exposto, leia com atenção a situação hipotética a seguir. Luiz mudou-se recentemente do interior do estado para a capital e, sem condições de pagar aluguel em razão do desemprego, decidiu construir uma casa para morar com a sua esposa e seus 3 filhos menores em uma ocupação ilegal,
pois foi oferecida a ele a oportunidade de comprar uma área com 50 metros quadrados de terreno. Hugo, irmão de Roseli, é corretor de imóveis e quando ficou sabendo da notícia que seu cunhado Luiz iria comprar a área para construir, ficou muito preocupado e foi conversar com a sua irmã e seu cunhado para explicar o risco que eles estão prestes a correr. Então, a partir desse case, eu trago aqui 4 perguntinhas para vocês e já vou ler as perguntas e fazer uma sugestão de resposta. O primeiro questionamento: elabore uma narrativa para que Hugo possa explicar o risco que Luiz correrá ao comprar uma área em uma ocupação ilegal em relação à segurança documental. Então, eu elaborei uma resposta assim. As compras e vendas de imóveis em ocupações ilegais dá-se da mesma forma, ou seja, ilegalmente. Sendo assim, a documentação, obviamente, também não é válida. Um imóvel que não esteja cadastrado junto à prefeitura municipal como passível de ser ocupado não existe aos olhos da lei. Sendo assim, a documentação também não existe. Número 2. Independente da documentação estar ou não correta, discorra sobre quais outros riscos que a família de Luiz está correndo ao morar em uma ocupação ilegal. E olha a minha sugestão. A família de Luiz correrá o risco de uma mudança climática mais brusca, por exemplo, dos imóveis não suportarem e ruírem. Porque, bom, se não é para ocupar, algum motivo tem, né? As obras realizadas em locais proibidos normalmente não têm projetos e as construções são feitas de forma clandestina e modesta, sem atender nenhuma norma de segurança, a começar pela ocupação do local, que é inapropriado, né? Então eles podem, além de perder a casa e os seus pertences, ou seja, os bens materiais, eles correm o risco de perder a própria vida, né? Então isso é muito sério. Número 3. Cite pelo menos 2 casos de repercussão nacional de deslizamentos ou desmoronamentos de terra ocorridos no Brasil nos últimos 5 anos. E isso é fácil, né, pessoal? Então, nós temos, por exemplo, o caso de Petrópolis, que aconteceu em 15 de fevereiro de 2022, que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, quando um temporal atingiu a cidade e deixou mais de uma centena de mortos. Teve o deslizamento de terra em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, em Embu das Artes, na Várzea Paulista, e outras regiões que deixaram vários mortos. Foram registrados pontos de deslizamento de terras e rios que transbordaram em janeiro de 2022. Ou seja, infelizmente, essas tragédias de ocupações ilegais são tragédias anunciadas, né? Finalmente, finalize a atividade argumentando sobre a importância de Luiz realizar uma compra segura com documentação correta e legal. E aí é fácil, né? A aquisição da casa própria é uma conquista e sonho para muitas famílias, porém, a realização deve ser exatamente um sonho e não um pesadelo. Certamente quem acaba ocupando um espaço ilegal é porque não tem condições de comprar um imóvel num espaço legal, isso é claro, né? Mas a pessoa não calcula que risco que ele pode correr, sabe, tipo barato sai caro? Então, em se tratando da nossa família, da nossa segurança, mais do que nós termos conforto, o que precisa ser levado em consideração é a segurança da nossa própria vida. Então não é só a segurança física, né, de perder os bens materiais, mas a questão de vida. Então a economia ela acaba sendo numa contramão. Um negócio mal feito na compra de um imóvel irregular pode causar até a morte, né? Bom, esse é um texto que eu gosto muito, né? Um assunto que me interessa demais, acredito que interesse vocês também, então ficou fácil fazer esse mapa, né? Então eu espero que você tenha uma nota maravilhosa e faça com atenção, tá?